bases de muito engano, né? A Bíblia diz que eles vão operar através do engano, tá? Farão sinais, prodígios, maravilhas e vão enganar muita gente, ok? E como fazer, pastor, então, para que eu não seja um daqueles que seremos enganados, né? Porque muitos, literalmente, independente se você esteja na igreja ou não, muitos serão enganados. Nós precisamos estarmos cientes daquilo que a Bíblia relata, daquilo que a Bíblia diz, justamente porque a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento das Escrituras, em relação àquilo que a Bíblia diz a respeito de como vai funcionar a geopolítica mundial nos últimos tempos. E muitos, literalmente, serão levados por engano. Igual nós vimos na última live, né? Independente de você sendo cristão ou não, nós vimos que aquela composição total do que vem se desenrolando nos últimos tempos, muitos podem dizer, pastor, eu não vou ser enganado, né? Muitos já foram enganados durante o período da Pan do Gato, né? E posteriormente, né? O som tá baixo aí pra vocês, galera? Como que tá aí pra vocês? Aqui pra mim tá ótimo o som, ok? Comenta pra mim aí como que tá o som. Aleluia. O pessoal tá falando que tá baixo? Deixa eu aumentar mais aqui pra vocês, vai. Veja aí como tá agora. Aleluia. Aumentei um pouquinho aqui. É porque às vezes pode ficar estourando, tá? Por isso que eu não aumento tanto o microfone. Tá baixo? Que estranho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no meu celular aqui. Que às vezes vocês estão comendo bola aí. Vamos lá. Pra gente fazer uma live de qualidade, né? Vamos lá. Então, todos percebem. Eu vou botar aqui, ó. Aleluia. Aumentei um pouquinho aqui. Olha isso aqui, galera. Porque às vezes pode ficar estourando, tá? Por isso que eu não aumento tanto o microfone. Tá baixo. Ótimo o microfone, galera. Eu acho que agora vai ficar até estourando se eu ficar falando perto. Aumenta seu celular aí. Ok? O negócio tá... Se eu aumentar aqui mais, vai até estourar aí. Vamos lá. Aí muitos podem dizer assim, pastor, mas eu não, jamais que seria enganado, né? Nós acabamos de comprovar para vocês na última live que houve sim esse engano. E a maioria das pessoas foram enganadas. Cerca de, pelo menos dos números que eles têm divulgado. Ok? Aí já não dá para ter uma noção por completo, mas os dados literalmente mostram. Um exemplo, cerca de, pelo menos o que eles colocaram é que, mediante a dados, que 90% da população mundial. Você sabe que é 90% da população mundial? Nós estamos falando aí de 7 bilhões de pessoas. Ok? Mais ou menos aí, a equivalência. Obviamente, nós vamos tirar menores, né, e tudo mais. Vamos colocar aí, cerca de 6 bilhões de pessoas, mais ou menos, se deixaram levar e foram picadas, né, pela abelha. Ok? Então ali nós já enxergamos que houve um engano, tá? E esse espírito do engano está sobre a terra neste momento. Aí a Bíblia diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se possível, enganaria até os escolhidos. Então, muitas das vezes não vai ser a falta do aviso, mas é justamente a falta da instrução da palavra e da confiança daquilo que a Bíblia diz. Porque é uma coisa, a gente, pelo menos essa última geração que nós vivemos, nós fomos acostumados a viver esse evangelho mais terreno, né? Esse evangelho mais da prosperidade e tudo mais. Então, quando nós precisamos utilizar da fé, que é viver daquilo que nós não vemos, mas cremos naquilo que está revelado na palavra, aí é o momento que, literalmente, nós vemos quem é crente e quem não é. Porque eu consigo assumir que não é fácil. Imagine você tomando uma decisão muito séria enquanto está havendo um grande engano através da propaganda, dizendo que algo é bom e é seguro, e que se você não fizer, você está tanto se prejudicando quanto prejudicando a tua família. E aí você toma a decisão, então, de pela palavra obedecer e tomar esses devidos zelos mediante a palavra, enquanto o mundo basicamente está indo na contramão, né? E como se os loucos fôssemos aqueles que não se sujeitam. Então, é uma guerra tremenda, psicológica, espiritual, intelectual, né? Porque tudo isso vem com base no seu intelecto. Aquilo que você conhece, aquilo que você tem como entendimento, aquilo que você conhece de conteúdo histórico. Por isso que muita coisa que nós trazemos aqui para vocês do Escatologia na Veia, nós falamos muito de história, sucessão de impérios. Vamos colocar, basicamente era
Primeiro mandamento. Deus estabeleceu dizendo: amará a Deus acima de todas as coisas. Deus ainda continua dizendo que somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto, né? Seguindo esse mandamento com base em fé, nós vemos depois isso sendo estabelecido na prática, através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque naquele momento, aquilo que eles criam pela fé foram postos em prova. Aí naquele momento, Nabucodonosor faz aquela estátua toda de ouro e ordena, quem não se prostrar, quem não adorar a imagem, ou seja, quem não transgredir o primeiro mandamento, será jogado na fornalha. Naquele momento eles tiveram que fazer uma escolha, com base na fé. Ou nós cremos na promessa que Deus nos fez pela eternidade, caso cumpramos a lei, né? Porque naquela época a dispensação era da lei, ainda não estava na graça. Ou nós nos prostramos e nos sujeitamos a adorar outro Deus. É isso que estava em xeque naquele momento. Ok? Então, o falar é muito lindo. Igual os meninos poderiam viver uma vida em Judá, dizendo que Deus era maravilhoso, que eles seguiam a Deus e tudo mais. Mas no momento que eles foram postos à prova, é que ali mostrou a literalidade do amor que eles sentiam por Deus. Isso ao longo do período histórico sempre aconteceu mediante a igreja. Igreja, principalmente a nação de Israel, no caso aquele período era sobre a nação de Israel. Daniel mais uma vez é provado através das covas dos leões, que nós já entendemos como funcionou o game ali, dessa luta espiritual e psicológica. Por isso que Jesus, mediante ao seu ministério, ele vem citando: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que negar a sua vida por amor a mim, acha-la-á para a vida eterna. Então Jesus já estabeleceu um parâmetro de não se sujeitem, mesmo que isso custe a vida de vocês. E foi o que aconteceu. E isso foi através de engano. Aí muitos estão esperando um engano muito grandioso, se nem por esse muitos não foram aprovados. Aí a questão de você aprender com os erros, Deus ainda dá uma oportunidade de nos consertarmos mediante a isso e nos posicionarmos daqui pra frente. Ok? Vamos lá, vamos fazer uma... Eu não sei nem se... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui algo. Deixa eu ver se eu consigo... Travou... a caneta aqui do mouse. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Eu não sei se dá. Aqui não dá mais pra mim. Eu ia tentar abrir uma enquete aqui nessa noite pra gente fazer um teste. Mas pra mim não acaba não dando pra fazer. Como eu já abri o chat e já liguei ele aqui na live, eu não consigo colocar posteriormente. Não sei se é o navegador. Deixa eu ver aqui. Achei aqui, achei. Beleza, achei. Vamos lá. Fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma enquete aqui, sejam sinceros. Obviamente vai ficar oculto, não precisa saber quem foi, tá? Mas aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Você foi picado pela abelha? Eu vou colocar aqui, sejam sinceros e respondam aí. Ok? Eu consegui achar aqui, Léo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, sim ou não, beleza. Eu coloquei aí, ó, iniciei a enquete. Ok? Coloquei a enquete aí. Deixa eu ver se eu consigo. Obviamente eu não vou conseguir colocar na tela. Deixa eu ver se dá pra pôr na tela. Não dá. Só o outro comentário que foi. Beleza, eu não consegui colocar na tela. Mas vamos fazer aí, vamos lá? Aqui, não dá pra... Vamos lá, coloquem aí. Quem quiser assinar a enquete aí, botem aí. Só para vocês terem uma ideia de parâmetro que dessa vez, tá? Pelo menos daqui para frente no Escatologia na Veia, a cobrança que tem sobre as nossas vidas, a exigência é maior. Ok? A exigência tem que ser maior. Porque nós não podemos mais brincar e nem negligenciar, porque não estamos aqui brincando, ou aqui como uma distração, ou somente como entretenimento. Apesar de que aqui o canal eu coloco aqui como entretenimento, né? Porque literalmente é um programa em que nós estamos aqui para nos entreter, obviamente, mas crescendo na graça do conhecimento. Preparando a igreja para o arrebatamento. Esse é o objetivo do canal. Só que nós temos que ter essa questão de base de levar as coisas mais a sério. Porque senão você vai pagar um preço que Deus nunca quis para você. Ok? E aí já não tá mais no escopo de Deus, porque Deus avisa.
Foi isso que ele fez. Não é à toa que, mesmo Jesus, para vocês terem ideia, o próprio Cristo, mediante ao seu ministério, a única coisa que ele podia fazer era ensinar. Lembra-se que Jesus fazia isso? Ele olhava, ele doutrinava e ele ensinava. A ponto que ele acusava os fariseus dizendo, ele apontava o que era errado. Ele dizia, se vocês forem guiados por um cego, vocês vão cair num buraco. Ok? Não tem como um cego guiar outro. Os dois vão cair no buraco. Jesus sempre expunha a sua posição literal daquilo que ele tinha como revelação, tanto de Deus quanto a posteridade daquilo que viria sob a palavra, né? Então Jesus está tanto vivendo aquilo que os profetas diziam, não é à toa que ele veio cumprir os salmos e os profetas, posteriormente vivendo a revelação do Espírito no seu ministério e depois nos revelando a posteridade, aquilo que viria posterior. Então, a plenitude do ministério de Cristo ele já cumpriu. Não é à toa que a palavra, antes de Daniel, estava selada. A palavra lá em Daniel, o próprio anjo fala, Daniel, a palavra está selada até o tempo do fim. Ou seja, existiria um tempo determinado. Quando chega o tempo de Cristo vir entregar a vida por nós, Jesus ele vem dar vista aos cegos. E quando ele está falando da vista aos cegos, não é somente o cego de Jericó. Ele está falando na literalidade do entendimento da palavra. Lembra que ele diz quando ele está falando ali com Nicodemos, quando ele fala, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos fala, mas como porventura pode um homem sendo velho entrar no ventre da tua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus ali tá exortando Nicodemos, dizendo, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Pegou isso aqui ou não? Ou seja, existia uma grande cobrança de Jesus sobre aqueles que ensinavam a palavra. Jesus cobrou. Como que você está ensinando? Como que você é mestre e não discerne aquilo que é do Espírito? E aí ele coloca a posição, porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é do Espírito é o Espírito. Ou seja, o que mais nós vamos ver, irmãos, e tendo uma coisa, o que mais você vai ver no mundo são mestres direcionados pela carne, não pelo Espírito. Ok? E aqui eu não... pastor, como que eu faço para discernir isso? Sendo cheio do Espírito, que é o que a Bíblia nos dá a base. Ok? Recebendo os dons espirituais, dentre eles o dom de discernimento do Espírito. Para você discernir o que é os espíritos enganadores, se é o espírito de demônio, se é o espírito do anticristo, se é o Espírito Santo ou o espírito do homem. Que são essas bases que a Bíblia me dá. Ok? Então quanto mais próximo de Deus você estiver, menos enganado você o será. Porque independente de quem te aponte e te diga o que você tem ou não que fazer, quem te dará o discernimento será o Espírito. Ok? Eu vou ensinar dentro da palavra e o Espírito que está dentro de você vai testificar a mensagem que está sendo anunciada. Ok? Você já percebeu que às vezes você tá assim e você tá ouvindo alguém ministrar ou falar alguma coisa, você fica meio com o pé atrás assim, você fica, não sei não, hein? Isso aí que ele tá falando, o verdadeiro ensinamento da palavra, na verdade, é aquele. Lembra que eu ensinei esse método para vocês? Um exemplo, se alguém chega aqui na internet apontando para vocês que os 144 mil, muitos ensinam aí um exemplo que é a igreja, ou 144 mil são aqueles que Deus vai escolher do mundo todo, ou os testemunhas de Jeová, né, como eles colocam. Ou seja, literalidade da Bíblia, a Bíblia diz que são 12 mil de cada tribo de Israel. Dentre ele, Deus tira a tribo de Efraim e a tribo de Dan, que não é contado lá. Porque nós já sabemos o que aconteceu historicamente com essas tribos. Ok? Então você percebeu a sutileza que quando você conhece a palavra e é cheio do azeite, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Por isso que a representatividade das lâmpadas acesas ali e o azeite de sobra é a presença do Espírito revelado na palavra. Essa é a base. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Por isso a importância de vocês entenderem, saberem que se vocês estão vivendo nos acréscimos desse segundo tempo, espero que vocês me entendam, para quem conhece futebol, do que eu estou dizendo, nós estamos vivendo no período de prorrogação ou acréscimo, ok, do período da igreja na terra, e é um período que você não pode vacilar. Consegue entender? Para quem conhece de futebol, os jogadores ali, quando tá tendo vantagem, eles vão avançando tranquilo, vai tendo aquele jogo mais relax, brincando e tudo mais. Opa, daqui a pouco o jogo é empatado, aí você tem que levar um pouquinho mais a sério, e aí foi pra prorrogação.
Você vai ficar brincando na prorrogação? Certeza disso? Você vai levar, não, tanto fez, tanto faz. Deus tem o controle de tudo, eu não preciso fazer nada e nem me posicionar. E aí, quando aquilo que é engano vem, você se sujeita. Assim como muitos líderes, infelizmente, por não entender a escatologia, acabaram expondo a sua igreja e outros cobrando da igreja que o fizesse, ok? O exortando a igreja a o fazer, por não conhecer. É justamente isso que Jesus diz. E aqui eu para concluir essa introdução que eu tô dando aqui para vocês, com tudo que nós vamos ver daqui para frente, por isso serão muito mais cobrados. Certa vez os saduceus chegam em Jesus e dizem o seguinte: ô mestre, seguinte, porque a Bíblia diz que eles não acreditavam, né, na ressurreição, essa questão de manifestação angelical e tudo mais, né? E aí ele, para tentar fazer uma pegadinha com Jesus, por conta da ressurreição, que é o que nós cremos e aguardamos, que é a ressurreição dos mortos, amém? Todos nós entendemos isso. Aí eles tentando fazer uma pegadinha com Jesus, eles disseram o seguinte: Jesus, então, bom, de acordo com a lei, se um homem casa com uma mulher e aí ele morre, e a viúva, ela tem que casar com o próximo irmão, no caso, o mais velho que ficou, se caso não tiver filho, e assim sucessivamente. Pois bem, aquele homem, eles eram em 7 irmãos, cada um deles foi morrendo um posteriormente ao outro. E aquela mulher casou com todos, porque não deixou descendência. Pois bem, já que você está dizendo que essa tal ressurreição vai existir, então me diga de quem que a mulher será esposa. De qual dos 7? Porque ela casou com 7, já que vai ressuscitar, né? De quem que ela vai ser mulher depois na ressurreição? Porque eles tinham um entendimento que a ressurreição que haveria, eles continuariam vivendo a vida normal, assim como nós vivemos. E a Bíblia nos dá um up, dizendo que nós teremos um corpo glorificado, ok? E aí Jesus revela uma coisa, que vocês têm que gravar isso aqui, entendam? Nós estamos falando de saduceus, nós estamos falando de mestres da lei, partido dos saduceus, partido dos fariseus, que eram responsáveis por ensinar a palavra, ok? E aí Jesus então os exorta dizendo o seguinte: vocês estão completamente errados. Oh my God. Jesus está falando com mestres. E ele está dizendo: vocês estão errados por não conhecer as Escrituras, a palavra, e por não conhecerem o poder de Deus. Oh my God. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Eu tô todo arrepiado. Olha isso aqui. Tudo que eu vos trago hoje são revelações de Deus, tá? Eu tô queimando aqui em revelação hoje. Amém? Então entenda uma coisa. É justamente que Deus está dizendo: vocês estão errados e assumam o erro de vocês. E vocês estão errados por quê? Por não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus. Ok? Então a maioria da galera que tá aí na internet falando de Deus, ou eles não discernem a Escritura, ou não tem poder de Deus. Por isso vocês precisam entender esse equilíbrio entre a palavra, que é a teologia, a razão daquilo que a Bíblia diz, e o poder do Espírito, que tem que vir mediante a revelação, a testificação do Espírito do momento do cumprimento da palavra. Aí é onde entra a escatologia, que é fundamental para os nossos dias. E infelizmente, muitos têm desprezados como aquelas virgens que dormiram. Elas se levantam, mas não têm azeite de sobra. E o azeite de sobra é o Novo Testamento revelado através do Apocalipse. Estão comigo nessa noite ou não? Ou seja, se estamos vivendo no fim dos tempos, faz algum sentido eu ficar lá pregando Gênesis, 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 Gênesis? Vocês estão comigo ou não entendendo isso aqui? Porque Deus estabeleceu algo como um parâmetro profético para o tempo oportuno. O tempo da igreja primitiva, o que era essencial? As cartas paulinas. Ok? Porque o tempo chegou aquele ali. Ou seja, as escrituras sagradas do Antigo Testamento estavam cumpridas. Então era necessário vir um vinho novo. E o vinho novo justamente era o Novo Testamento. Paulo é levantado como pregador dos gentios e a igreja passa a viver através das cartas de Paulo. Ok? E por último, Deus revela para João a revelação do Apocalipse. Não é à toa que chama de revelação. Ok? E aí, quando o Apocalipse é revelado,
Pentecostes, a palavra vem, desce com o Espírito Santo no Pentecostes. Deus dá uma abundância do Espírito para a expansão da igreja. E depois, então, nesse período de tranquilidade e de expansão da igreja, e agora chegamos no período que Jesus nos refere como dores de parto. Se nós estamos tratando de dores de parto, se estamos vivendo este momento, estamos vivendo um período pré-apocalíptico. Ou seja, eu tenho que saber Apocalipse, é a minha obrigação. É a obrigação da igreja, é a obrigação dos pastores, é a obrigação de sermos direcionados através da escatologia. Vocês estão conseguindo discernir isso aqui? E o que o engano vem? Aqueles que têm o pé somente na terra, a escatologia não convém e nunca vai conver. Você pode perceber, a maioria das pessoas carnais, elas não suportam a escatologia. E não é à toa que a Bíblia diz isso, que nos últimos tempos eles não suportariam a sã doutrina, mas dariam ouvido a espíritos enganadores. E não é à toa que eu mostrei para vocês, eu já provei para vocês aqui, essa circunstância de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e dentre elas é a tal doutrina da prosperidade, onde o homem é o centro, e a cruz já não existe mais. Vocês estão comigo entendendo isso aqui? Essa rápida introdução que eu estou dando? E por que eu estou vos exortando? Porque eu estou mostrando para vocês que a maioria das pessoas foram enganadas. E se você, quanto mais nós estamos vivendo nos acréscimos no fim dos tempos, mais engano virá. Porque a luta é pela sua alma. E por isso que você não pode negligenciar. Não é à toa que Paulo faz uma referência dizendo: o que será de nós se negligenciarmos tamanha salvação? Ok? Porque Deus enviou o seu filho. Anjo nenhum não pôde fazer o que ele fez. Então Deus entregou aquilo que ele mais tinha de precioso para a remissão dos nossos pecados. Se no Antigo Testamento Deus não deixou impune os anjos que se rebelaram no céu e estão aguardados em correntes eternas, na escuridão, nas trevas, para o dia do juízo, quanto mais nós seremos julgados se negligenciarmos tamanha salvação. Ok? Deus não tem culpado por inocente. Por isso a importância de você ter esse direcionamento profético nesses últimos dias. Amém? Eu estou dando uma rápida introdução para vocês entenderem que a partir de hoje vocês serão muito mais cobrados por aquilo que vocês têm se alimentado. Deus vai os cobrar por tamanha sabedoria que vocês adquiriram através da palavra. Eu não anuncio a mim mesmo, eu não anuncio a minha igreja, eu não anuncio Life em mim, mas nós anunciamos Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, que é o único que tem poder de o salvar. Amém? Vamos lá, vamos encerrar a enquete aqui. Só para nós fazermos uma análise, eu vou encerrar a enquete aqui, olha aí. Pelo menos os que votaram, né? Deixa eu encerrar aqui. Ih, sumiu a enquete. Mas enfim, eu tinha visto aqui, antes de eu... Sumiu, para mim encerrar, ele ia dar para mim o resultado. E sumiu a enquete. Deixa eu ver se eu acho. Sumiu. Mas enfim, eu vi aqui a enquete, tava dando 59% das pessoas tomaram. Ou seja, 59% das pessoas que estão aqui conosco nessa noite foram enganadas. Ok? E é isso que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos. Seria operado um grande engano. Eu quero agradecer, muito obrigado, Elisete, por nos auxiliar no canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Muito obrigado, Janaína. Em nome de Jesus. Eu dei essa rápida introdução para vocês. Ok? O pessoal colocou aí, tava 57-42. Quando eu encerrei aqui, tava 59. Quando eu encerrei, tá? Enfim. Mas todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que a gente tava colocando? Que é... Ah, que o pessoal tá colocando aqui. Então, o Samuel colocou que antes de eu encerrar, então, teve votação. 126 votos. Dessas 126 pessoas, 57%. Não e sim, 42? Pra mim tava o contrário aqui, galera. Certeza isso aí? Comenta aí. Vamos lá. 57 não tomou, tá colocando aí. Ou seja, 42% foram enganadas. Vamos colocar assim, ok? O pessoal tá colocando aí. Eu encerrei aqui, eu marquei, encerrei e continuou com votação. O pastor Marcelo tá colocando aqui 100 pessoas não votaram. Muito estranho. Eu encerrei aqui, enfim, eu encerrei e sumiu pra mim a pesquisa. Mas enfim, vocês perceberam que muitos entre nós aqui foram enganados? E precisa haver essa questão de assumir. Ou uma ou outra. Ou você foi enganado, ou tu é doido. Consegue entender? Ou você sabia da verdade, e aí você falou, não, eu vou fazer mesmo assim, tô nem aí. Então isso é loucura. Ok? Então vocês conseguiram entender? Então 42% das pessoas foram enganadas. Vamos colocar aqui.
Ok? Ou seja, dessas 42% de pessoas que estavam aqui, ou entre nós, ou ainda não conhecia escatologia na veia, não conhecia a verdade sobre as escrituras, de alguma forma foram induzidas e foram enganadas. Ok? Nós precisamos entender isso. Essa é a seriedade do momento que vivemos. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo esses fatos, a partir deste momento eu vou viver mais alerta. Ok? Eu não vou mais me deixar levar pelo sistema de obrigatoriedade, principalmente se tira os meus direitos básicos de liberdade que Cristo conquistou para mim na cruz. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Então isso aqui foi uma rápida introdução que eu dei para vocês discernirem que a partir deste momento seremos muito mais cobrados. E temos que ser muito mais responsáveis, porque o engano será muito maior daqui para frente. Todo mundo tá comigo nessa noite? Vamos lá, curta, compartilhem, ativem o sininho. Lembrando que o canal está desmonetizado, ok? Tá bem complicado, mas estamos aqui, amém? Vamos permanecer firmes e fortes. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixa o like e auxilie o canal para que nós estejamos aqui mais e mais vezes com vocês. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você está Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo.